Bem-vindo, que bom! Conseguimos! Estávamos Conseguimos. planejando há muito tempo, eu e a Evi estávamos planejando essa live para falar sobre vários temas que para a gente é muito interessante. Eu vou fazer o seguinte, tá? Como uma autista que o tempo todo fica aqui perdendo atenção, eu vou tirar os comentários, mas eu vou deixar um campo para perguntas, para quem quiser chamar a gente para fazer perguntas mais pro final da live, a gente responde. Pode ser? Deixa eu fechar aqui, então. Perguntas, vamos lá. Aqui. Desativar comentários. Quem for trazer perguntas, fiquem à vontade. Tem uma caixinha com ponto de interrogação na lateral direita, que aí no final a gente abre as perguntas, vai lendo, vai respondendo. O intuito da live de hoje é falar um pouco sobre esse movimento feminino, né, e esse movimento sistêmico feminino, sobre a nossa energia, né, e como ser feminina. Às vezes a gente fala assim, ai, que simples, como assim? Eu sei como ser feminina, eu sei que tem que ser delicada, mas saber o que é e realmente utilizar dessa fonte de energia são coisas muito diferentes. Deixa eu arrumar meu tripé aqui agora, deixa eu ver se fica. É um processo mais delicado, né? A gente acha que é algo prático, é algo ligado muito à aparência, ao estado externo. Só que não, né? Talvez seja vendido muito essa figura da mulher feminina como algo externo, mas aqui a gente traz um lugar mais profundo, uma conexão profunda que a maioria de nós perdemos, né? E já faz tempo que a gente foi perdendo isso, desde lá da nossa ancestralidade. Quanto mais esse feminino também foi sendo ferido, se machucando, ele foi se encolhendo. E aí a gente foi perdendo esse lugar onde a gente se nutria dele com mais fluidez e a gente começou a se nutrir dele com escassez. Maravilhoso. A gente já começou com uma grande remessa de reflexões aqui. E eu vou aproveitar para pedir, Eve, para você se apresentar, falar um pouco sobre sua terapia, seu trabalho, para a gente entender o grau de profundidade que vai ser essa conversa. Olha a consteladora aí que está no masculino, né? Porque o masculino a gente pula etapas, a gente se atropela. E aí eu já esqueci o básico, né? O inicial, que é me apresentar. Meu nome é Evelyn Dulce, eu sou consteladora familiar e também trabalho com outras terapias, né? Psicometria, terapia multidimensional, hipnose e assim vai. Maravilhoso. Adorei poder ter você aqui para a gente poder compartilhar dessa egrégora de conhecimentos, porque a Eve está fazendo o curso de Guardiane e Onieg, e cada semana que a gente se encontra é uma infinidade de informações que chegam, né, no campo sistêmico da Eve, e eu digo que no meu campo criativo, que é o trabalho de dissolver e fazer com que realmente a gente manifeste essa energia sexual em forma de criatividade, né, de movimento, de ação. Então, trazer toda essa energia aqui hoje, poder compartilhar essa questão sistêmica da energia feminina, o porquê, né? Nós estávamos falando essa semana sobre uma coisa que não conseguíamos entender de fato, essa dissipação da energia feminina e a utilização exacerbada da energia masculina num campo total feminino. E o porquê que a gente estava sendo tão masculina, né? Então, porque os homens não estavam sendo masculinos? Não. A gente chegou, inclusive, numa conclusão, né, da questão das eras, né? Então, antigamente nós tínhamos um espaço, antes, inclusive, das nossas ancestrais mais próximas, do matriarcado, né? Desse lugar da mulher realmente poder fazer acontecer com as suas próprias alquimias. Então, a mulher era valorizada pela cozinha, ela era valorizada pelos artifícios femininos, ela era valorizada por conseguir fazer as alquimias com ervas, com chás, com fitoterapia. Em algum momento, né, elas foram consideradas as bruxas, nós, né, aqui na Terra hoje, provavelmente porque trazemos de fato algumas ferramentas de cura que vêm através de naturopatia, de toda essa questão de sistema, né, de entender a nossa psicossomática. E nós estávamos conversando como não sermos masculina. O mundo está pedindo, a gente está gritando pelo espaço do feminino, gritando para sermos
vistas e podermos usar as alquimias. Só que disso a gente esquece que nós somos femininas. A gente traz para frente a guerreira, né, para assumir esse espaço, e a gente utiliza essa energia tão forte, a gente não consegue sair delas. E tá aqui a Eve para explicar pra gente uma questão de o que a gente está excluindo no feminino e por que a gente não está conseguindo chegar nessa energia quando a gente entra ali no masculino e não consegue mais sair dessa guerreira, dessa energia. Tem vários pontos que a gente vai fazer esse movimento de exclusão. O primeiro movimento é quando eu olho para minha mãe, para minha avó, para as minhas ancestrais, eu vejo aquele feminino mártire e eu julgo. Eu olho para elas e eu tenho raiva, eu tenho ranço, e eu me coloco ali de uma forma arrogante e falo, eu não quero ser igual, eu não quero viver aquilo, mas eu falo de uma forma muito arrogante. Nesse movimento eu vou romper com o feminino, porque eu não quero viver o que elas viveram, mas se eu faço isso com julgamento, com raiva, eu acabo repetindo. Então aquilo que eu excluo, eu falo que gruda na gente, aquilo que a gente não quer olhar nos assombra, nos persegue. Então, quanto mais eu não quero ser um feminino mártir igual das minhas ancestrais, eu acabo me tornando. Então o primeiro movimento é esse, eu julgo, eu tenho vergonha, eu tenho raiva, eu não quero ser igual a elas. E aí o que eu faço? Eu mato, eu amputo dentro de mim o feminino. Uau, é profundo, é intenso e às vezes é até doloroso, né? Doloroso, e é interessante porque a gente, na formação, a gente está agora na fase de trabalhar as bases, né? E a Paula me inseriu uma ione em que, vamos dizer que o trabalho aqui está bem profundo, porque se a gente não mexe nessa base, que é onde está a minha história pessoal, toda a vivência da minha criança, das minhas ancestrais, eu não consigo fluir, então não tem como a gente escapulir de limpar isso, né? Então esse é o momento que a gente está nesse mês, né, Paula, olhando muito para essas raízes. Sim, e o feminino é total raízes, né? Quando a gente olha para um sistema, inclusive energético de frequência, né? O que são as raízes? É a mãe Gaia, né? A natureza, tudo que traz os nossos nutrientes, né? Então, tudo que dá alimentação. E aí vem mãe, né? Porque a mãe foi alimentação pra gente, então a minha conexão com essa divindade natureza, que ela é uma deusa, né, feminina, e a conexão com a mãe, ela tá muito unida. E isso reflete na minha alimentação, isso reflete nos meus padrões da minha casa, né? Então, como eu me sinto no meu lar, porque isso são minhas raízes, né? O que me faz ter uma base, né? Para onde eu volto e aonde eu estou. E a gente se pergunta muitas vezes, né, nessas jornadas de autoconhecimento, quem sou eu, né? E a gente vai muito para um lúdico de um lugar muito masculino em nós, da escolha, né? A escolha de quem eu quero ser, e na verdade não é quem eu sou, porque quem eu sou tá lá conectado às minhas raízes. E quando eu me conecto com esse lugar das raízes, do fruto que vem do como eu valorizo a terra, de como eu cuido da natureza, porque a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas sim, tá tudo muito conectado. Então, meus desperdícios, a forma que eu usufruo de plástico e solto na natureza com sem menor valor, e às vezes eu consumo só alimentos naturais achando que isso é o suficiente, né? Então, como eu honro a terra, como eu honro a mãe, né? E é muito interessante. Então, a Eve está aqui nesse trabalho de base, né, de entendendo suas bases, para que a gente possa depois realmente usufruir, né, da energia sexual. Porque a energia sexual é uma energia muito potente, criadora de muitos movimentos, né? Então, como é que a gente vai dar movimento para alguém que ainda não está fortalecida na sua base? Quando, inclusive, a gente começa um trabalho de Oneg, a gente sempre começa com o cardíaco, né? Porque a gente não começa na base, porque começar com o cardíaco é dar oportunidade de, independente do que houve, né? Independente do tamanho do trauma, do tamanho da dor, você precisa se perdoar pelos caminhos que você seguiu, porque foi uma escolha sua, né? Sistêmica, você precisou passar por aquele lugar por algum motivo.
Então, se perdoar as pessoas e arrancar essas amarras de mágoas que estão segurando você de realmente fluir. Aí a gente condiciona através de base. Então, depois que eu liberei, eu vou para minha base e aí eu vou para minha energia sexual, que impulsiona meu poder pessoal, minhas finanças, todas as outras áreas da minha vida, né? A minha fala consciente, como eu me escuto no mundo, como o mundo me ouve, como eu ouço a minha intuição, porque a gente no feminino é muito interessante, né? Mostrando como a gente está desconectada do nosso feminino, é que a gente não acredita mais na nossa intuição. Muitas vezes a gente sente aquela coisa, né? Nós já falamos bastante sobre isso, nós sentimos algo, mas a gente acha que é paranoia, que é apenas um pensamento, e a gente se desconecta dessa frequência, né? Dessa força que é o intuitivo, o lunar, o mistério, que é o feminino em si. E quando a gente se permite ter tempo para sentir, porque essa mulher de hoje em dia, ela não tem tempo nem para parar, nem para sentir, porque ela tem que levar o filho na escola, ela tem que tomar conta de casa, fazer trabalho, fazer doutorado, e não sei lá quantas mil coisas ao mesmo tempo. Então, o espaço para essa conexão com ela mesma é algo até, vamos dizer que raro. Parece que é simples, mas na prática mesmo acaba não sendo simples. Eu às vezes me pergunto, né, como ter esse tempo de verdade de entrega num movimento como esse, que a gente se exige demais, né? Então a gente precisa de tempo para todas essas eus, nossa. Então, aonde vamos de fato encontrar um lugar para a gente se entregar à vulnerabilidade, para a gente se permitir ser cuidada, para a gente se permitir dizer que não está dando conta, porque a gente nunca quer entregar essa bandeira, né? Dizer eu não dou conta. Isso é como se fosse o fracasso, o fim do túnel para uma mulher. E é muito interessante, porque eu venho de uns anos, né, apanhando muito da vida, né, assim, nas transformações, nas mudanças que a vida me convoca a fazer, desde o sistema familiar, do sistema, né, maternal, do sistema profissional. Então eu tendo que realmente desprender muitas das coisas que eu queria para ter o que de fato eu preciso e mereço para poder seguir, né? Então eu falo, quando eu consegui de fato aceitar que eu não dava conta, que eu não era a guerreira, que eu não era a super mulher, foi muito triste, foi sombroso, mas quando eu consegui sair desse arquétipo foi maravilhoso, foi transformador. Falar, nossa, era tão simples dizer que eu não era capaz, que eu não dou conta, que eu preciso sim de ajuda, que eu preciso sim delegar, que eu preciso sim de pessoas comigo, seja uma rede de apoio como amigas, amigos, profissionais, né, que estão trabalhando junto com a gente, independente da área que nós trabalhamos, família num todo, né, porque família não é só sangue, né, Evi? Família são as pessoas... Sim. Todas as ligações que a gente tem, né, dentro da constelação a gente considera o nosso sistema quem a gente tem laços de sangue e os laços de alma, que são as nossas famílias de alma também, as pessoas, amigos, amores que a gente vai encontrando por aí. E é interessante essa sua fala que você trouxe, porque às vezes a gente não sabe do que a gente precisa e a gente acha que precisa de algo. E quando a gente está desconectado da nossa verdade, que é algo que você também falou anteriormente, e a gente está muito nesse masculino, a gente vai para uma demanda externa, do externo. Então, tudo que falarem que a gente precisa, tudo que o mundo colocar ali como uma demanda que a gente precisa, a gente vai acreditar que precisa. E a gente muitas vezes não é aquele o caminho, a gente está desconectado literalmente do essencial, do que é essencial para mim, para minha vida. Só que eu só vou saber disso nesse lugar do feminino, nessa conexão mais profunda. Se eu estiver lá no masculino, vamos dizer assim, que a gente fica poluído. É muita coisa, são muitas escolhas, muitos caminhos, e muitos desses não são seus. Faz parte de fazer essas escolhas que às vezes não são nossas? Sim, são aprendizados. Mas às vezes a gente pode escolher um caminho um pouco mais leve, né? Sem se perder tanto nessas jornadas. Faz todo sentido. E uma coisa que eu queria te perguntar aqui, a gente tem algumas anotações aqui sobre essa questão da vingança do
do próprio feminino que está dentro de nós quando nós se sentimos machucadas por homens, mulheres, independente, né? Mas o que é essa questão que fica internamente na gente, fazendo com que a gente se vingue com o próprio feminino dentro de nós, nos machucando? Sistemicamente, traz essa fala pra gente. Sim, é muito comum eu abrir constelação de relacionamentos e ver isso, né? A pessoa vem, nossa, Evelyn, a minha relação não dá certo. E a gente vai olhar lá no cerne, lá bem profundamente, o que está acontecendo no inconsciente, e a postura da mulher é o quê? Eu assumo o lugar do masculino porque eu preciso me sentir superior. Nesse lugar eu me defendo e aqui eu também me vingo deles, porque eu vou me tornar uma mulher dura, uma mulher extremamente irritada, que cobra, que é arrogante. Então, muitas das mulheres, a gente olha dentro das relações, os casamentos, as polaridades, elas estão invertidas. A mulher, ela vem para um lugar de masculino muito forte e joga o homem lá no feminino e depois fica reclamando, mas o meu marido não tem força para isso, para aquilo, aquele famoso homem banana. Mas por quê? Muitas vezes essa mulher está nessa postura aqui gigantesca, querendo ser um masculino e se vingando no próprio marido, no próprio filho, no próprio pai. Por quê? Ela é leal às ancestrais que sofreram. Para não sofrer igual às ancestrais, ela vem para essa postura de masculino e é como se ela quase batesse nesse masculino. Às vezes eu brinco, parece que tá ali dando uns tapas na cara, empurrando mesmo para longe. Eu não quero você aqui perto. Então, no fundo da alma, é esse movimento que a gente acaba fazendo. Então, maltrata o masculino, humilha, diminui o masculino de diversas formas. Só que, em outro momento, essa mulher também vem reclamando e se colocando como vítima. Só que ela acaba sendo o algoz do próprio masculino. E às vezes ela não enxerga essa guerra que vira assim um ciclo que a gente não consegue sair, porque ela aqui tá de algoz. Ela quer se vingar desse masculino para não sofrer nas relações igual as ancestrais dela sofreram. Abuso, maus tratos, traições. Então ela tá ali, se vingando. Ela é o algoz e ele é a vítima. Só que ele vai estar vendo ela nessa postura arrogante, mas ela não vai ver isso. Ela vai se colocar também como vítima, mesmo sendo algoz. O algoz vai ser o quê? O homem banana. Você coloca e aí fica dançando entre esses dois papéis e aquele looping. E não cessa nunca até o momento que a gente fala, caramba, eu tenho responsabilidade nisso. Eu falo muito assim, eu tenho cara de boazinha, mas tem dia que eu chego assim, eu dou uma sacolejada boa, eu falo, e aí? Você não tem responsabilidade nisso, não? Você vai ficar escorregando mesmo aqui, igual o quiabo, ficar apontando o dedo pro outro? Qual é a sua parte nessa situação que você está vivendo? Porque quando a gente fala de feminino ferido, a gente acaba caindo muito, Paula, nesse lugar onde a gente adora culpar o masculino. Nem sempre a culpa é do masculino. Até quando a gente vai viver nessa guerra de culpar o masculino por todas as feridas do feminino? A gente não vai sair do lugar, a gente vai ainda girar nesse looping de vítima, de algoz. Então eu falo que existe um caminho do meio, onde eu olho tudo isso e falo, olha, eu preciso fazer diferente. Eu não vou ser o seu algoz, você não vai ser minha vítima, eu também não vou ser sua vítima e você não vai ser o meu algoz. E a gente busca caminhos de autoconhecimento para fazer isso, porque ela tá falando, parece que é fácil. Gente, não é fácil. Eu e a Paula estamos aqui, a gente já apanhou muito com os nossos processos, a gente tem históricos familiares muito parecidos e não é algo assim do dia para a noite. Não é do dia para a noite. A gente precisa se dar um sim a cada processo e ter essa paciência, né, que vem do feminino, porque se eu vou para um processo de autocura nesse masculino, eu quero uma mágica. Eu quero que a Paula chegue como Yoni Egg e me cure em uma semana. E aí, não é assim que as coisas são. Eu quero que a Evelyn faça uma constelação e melhore minha vida em
tudo em uma constelação só, porque é o quê? É o masculino, é o imediatismo, né? Para ontem, e atropela os processos e quer o resultado logo. Então, até para fazer essa cura, a gente precisa voltar para o feminino. Para perdoar, né? Aceitar, entender que cada um tem seus, fala, seus pecados nessas funções, né? Porque eu falo, às vezes, esse masculino nem tá né, com atitudes de fato, assim. É que a mulher às vezes não deixa, nunca tá o suficiente, né? Quando o homem toma a iniciativa para algumas coisas, nunca é o suficiente. Então, aquela mulher que realmente toma a frente de tudo, às vezes não dando nem o tempo para o homem, né? Eu até fiz uma live, acho que foi mês passado, com umas amigas do Sul, e elas estavam falando, olha, onde estão esses homens, né? Esses homens que realmente têm cuidado com as mulheres, que realmente valorizam o feminino. E aí a gente vai parar para entender, né? Os homens também não estão entendendo essas disfunções. Então, quando a gente fala assim de energia feminina, eles falam, não, mas eu não posso ter energia feminina, né? Porque eu sou homem, eu sou hétero. E até trouxe uma fala assim muito interessante, né? Porque a energia feminina num homem é apenas ele reconhecer a sua mãe, ele tratar a sua mãe bem, a sua irmã, a sua prima, as suas amigas de trabalho, a sua esposa como um ser de vulnerabilidade, né? Um ser que realmente precisa de uma atenção diferenciada na força, no cuidado. Então, estamos todos na rua andando, né? Essa mulher realmente não pode estar na ponta da rua, porque ela é um ser mais vulnerável, ela não chama nariz para um assalto, porque ela é mais sensível, né? No corpo físico, inclusive estrutura. Quando os homens estão ali na lateral, ele tem um corpo físico. Se ele mostra que ele está em atenção, cuidando dessas mulheres, possivelmente nada vai acontecer, né? Se tiver que acontecer, ok, mas a mulher está numa maior segurança. Então, a energia feminina num homem nada mais é um homem que honra o próprio feminino que está dentro dele, porque ele veio de uma mulher. Então, ele cuida da mãe, né? Então, assim, vai na casa da mãe. Eu olho muito essa atitude, porque né, nas mães que geram meninos, existe uma... Homem não lava a louça, não faz nada em casa, né? Esses dias, eu acho que até hoje eu estava falando isso com meu marido em casa. Minha mãe nunca deixava eu lavar uma louça, não fazia nada. E é normal, porque a mulher faz o quê? Ela cuida do homem para ele ter o foco da energia dele para outras funções, né? Ele vai sair para caça, para guerra, que é mais esse atributo profissional, porque se a gente for falar de uma cultura política, inclusive, né, nós não temos salários, hoje em dia até tem muito mais mulheres no poder, em escalas como grandes executivas, mas mesmo assim, essa mulher, ela se torna muito mais masculina. Eu já, inclusive, ouvi palestras de uma mulher lésbica falando que ela, numa grande reunião de um grande negócio, o cliente convidou ela para jantar com seu marido, e ela falou, vou levar minha esposa. E no jantar, ela chegou com essa esposa, o cara falou para ela assim, tinha certeza que não tinha alguma coisa diferente em você. É que você é praticamente um homem, né? Então, por isso que você está nesse lugar, por isso que você faz as coisas bem feitas, por isso que você tem poder, né? Então, ela pensou e falou assim, uau, como existe esse preconceito, né, nas funções? Então, o homem, sim, foi preparado para uma função de cadeia profissional, ir para caça, realmente cuidar um pouco melhor dessas questões da família, e a mulher, ela tá num outro lugar. E a mãe dificilmente deixava esse homem, né, fazer as coisas em casa, ter esse cuidado. E o homem faz o quê quando retorna para casa da mãe, depois de casado? Às vezes ele trata a esposa, né, numa configuração onde a esposa tem que continuar fazendo o que a mãe fazia, né? E aí tá o fato dele entender que ele não é mais um menino, né? Que a mãe precisa do cuidado também, que agora é o horário de inverter as polaridades, né? Que, opa, peraí, o menino não é mais menino, a mãe ensinou, deixou ele se preparando para o mundo, porque o mundo prepara o homem, não é uma mãe, né? E, de fato, o homem vai para a guerra, quando ele volta, como ele trata essa mãe, né? Ele deixa a mãe continuar fazendo tudo para ele, quando ele volta para casa, como ele é esse cuidado, esse carinho. Mãe, senta aqui, não pode deixar que eu faço. Não, mãe, eu pego, né? Eu observo muito essas coisas nos homens adultos hoje em dia, como eles tomam a frente. Por mais que a mulher não deixe, né? A mulher vai falar, não faz isso, não se preocupa, deixa que eu lavo. Mas a iniciativa de mostrar que tá observando, que tá cuidando, é esse o ponto mais valioso, né? Quando a gente deixa, né? Eu brinco com algumas clientes, falo, olha, a torneira daqui
quebrada. Deixa arrumar, solta. Se eu não fizer, ele não faz. Não faz. Talvez ele faça no tempo diferente. A pessoa sai lá da padaria do mercado e quer carregar todas as sacolas, 3 quilos de cada lado. Deixa ele carregar. Então, a gente também não se permite, a gente não dá espaço, a gente reclama, mas muitas vezes a gente não dá esse espaço, né? Esse olhar também é até um pouco mais amoroso para eles, porque se a gente olha às vezes o masculino com esse olhar áspero, isso incomoda eles, e às vezes o retorno também é um olhar áspero. Se a gente não dá esse cuidado, esse carinho, mesmo que ele esteja nutrido desse feminino, que é esse homem mais cuidadoso, eu falo muito que existem trocas, e a troca ela tem que ter equilíbrio. Então, se eu não permito dar isso, o outro também não vai me retribuir. E a mesma coisa, é isso que eu tô falando, aprender a receber. Esses dias eu estava falando com uma amiga também que era consteladora, qual era a nossa dificuldade de receber do masculino, por que tanta dificuldade em receber do masculino? Fato. Não é fácil pra gente, que por mais feminina que estejamos, toda mulher quer ser cuidada, mas na hora que a gente recebe o cuidado, a primeira sensação que vem, eu consigo, eu sei fazer, eu dou conta. E a gente tá numa polaridade tão acostumada no fazer, porque foi isso que a mãe e a avó ensinaram pra nós, né? Seja independente financeiramente, seja independente emocionalmente, você pode tudo sozinha, você não precisa de nada e nem de ninguém. E aí a gente foi se defendendo do mundo, defendendo do masculino, defendendo do próprio feminino, né? Porque criando essas rivalidades, porque essa energia é totalmente masculina. E aí quando a gente vai para essa vida agora, quando a gente recebe algo que é no nosso lugar feminino, que o homem se posiciona, não, peraí, calma, eu sei, eu consigo, eu posso, não preciso de você. A primeira coisa é isso. E também o treino e uma habilidade, né, dos homens para poder lidar com essa coisa, calma, eu só quero cuidar de você, ou até a própria mulher respira, né, tá tudo bem, né, eu sou sua amiga, né, eu não sou sua rival, nós somos irmãs, o mesmo útero que você tem aí dentro, eu também tenho aqui dentro. Então é difícil da gente perceber o como a gente não é capaz de receber realmente. E a coisa acontece naturalmente, né, eu não sei como é na sua vida exatamente. A gente tem ciclos, né? Eu falo assim, eu sou terapeuta, mas a gente que é terapeuta, a gente vive se trabalhando. Então, eu gosto muito de falar a realidade. Eu chego e escancaro, falo, a minha vida não é 100%. Vocês acham que é linda, de maravilhosa, só porque a gente faz 1000 terapias e tem, né, essa expansão de autoconhecimento? Na prática, não é assim, né? Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. E eu digo que a gente flutua nesses lugares, no sentido de tem hora que a gente está conseguindo ficar no nosso feminino equilibrado. E em outro momento, daqui a alguns meses, dias, algo vai acontecer que vai mexer ali nas minhas bases e eu vou voltar para esse lugar, talvez onde eu tô mais masculina. E aí eu vou me trabalhar de novo e volto para o equilíbrio do meu feminino. Então isso vai acontecer com a gente, ora sim, ora não, e é super normal, porque eu digo que é uma autorregulação nossa. Uma hora a gente trabalha uma camada e daqui a algum tempo vai desregular de novo, porque é outra camada que a gente ainda precisa tratar, trabalhar para ir equilibrando as questões da nossa alma. Então, vai ter momentos que você vai estar super zen lá, nossa, eu tô linda com o meu feminino, tô equilibrada, fazendo tudo, sabendo dar, sabendo receber, respeitar o masculino, me respeitar, sendo intuitiva. Ok, vai ter um outro momento que você não vai estar assim. E faz parte, é super natural. Então a gente tem que se cobrar menos, sabe? Até nos nossos processos. Isso também diz muito sobre sair desse masculino, porque se a gente está no masculino, a gente se cobra muito, a gente vira ali o nosso carrasco com o chicotinho nas costas e é muito pior do que alguém de fora sendo carrasco da gente, é a gente ser o nosso próprio carrasco. Nossa, muito legal ele. Exatamente isso, muito legal. Não ter o teto de vidro, né? Porque quem vê terapeuta não é 100% zen, não é 100% perfeito. A maior parte do tempo, inclusive, tá
vasculhando nesse processo de como melhorar, né? Então, aceita como quando tá maravilhoso, mas a maior parte do tempo tá buscando, né? Tá buscando realmente construir uma vida mais plena, uma vida mais equilibrada, porque a gente flui, né? Então, o pêndulo tá aqui, né? Ele sobe e desce e é constante. Maravilhoso, Deusa. Não tem esse processo retilíneo para ninguém. Nem para quem começou o autoconhecimento e nem para quem está muito tempo lá. Então, faz parte do ciclo da vida, né? E é sobre isso, aceitar, deixar fluir, tomar aquilo, ter paciência. O que também diz de novo a respeito do feminino, né? De saber esse fluxo, esse fluir da vida. Né? A vida ela não é perfeita, ela não é certinha, a gente não pode controlar nada. Então, se a gente fica querendo controlar tudo, a gente já saiu dessa energia do feminino. E uma vida toda controlada, toda com perfeccionismo, com muita cobrança, com muita expectativa, ansiedade, é uma vida pesada. Então, que a gente possa trazer também esse feminino, nutrir ele para trazer leveza, para trazer alegria para a vida, para trazer essa serenidade, a paz, o contemplar, o olhar as coisas e ficar um pouco com aquilo. Às vezes a gente tem dificuldade de ficar um pouco com aquilo. A gente olha assim e fala, opa, tchau, e já vai emendando coisa atrás de coisa e não para, e a vida é louca, e daqui a pouco a gente tá aí doente. E procurando a terapeuta todo dia. Por quê? Porque a gente também não se ajuda, né? Sim. Deusa, e para a gente finalizar, assim, conta da Eve, dá 3 dicas para essa mulher que tá na energia exacerbada masculina e ela não tá conseguindo. Você trouxe aqui diversas, né? Mas para quem for ouvir a live assim de forma bem objetiva, dá 3 dicas para essa mulher que tá no masculino, atividades que ela possa fazer no dia a dia, que possa facilitar e que ela possa se lembrar da fêmea poderosa e sensível que ela é. A primeira coisa que eu falaria é a questão terapêutica. Porque enquanto a gente não se cura, principalmente pai e mãe, a gente não vai ter feminino saudável. A gente acha assim, feminino saudável é só se curar na mãe. Não. Feminino saudável é quando eu estou em paz com o feminino e com o masculino. Então, primeiro ponto, se curar em pai e mãe. Outra questão que eu falo muito também é a conexão com a natureza e a conexão com o corpo, seja dança, seja massagem, algo que você possa conectar diretamente no seu corpo e trazer esse fortalecimento para o feminino. Maravilhoso. Então é terapia, olhar para o pai e para a mãe. Segundo, essa questão da gente conectar com a natureza, né? Se lembrar dessa fonte primordial. E a terceira é a conexão com o corpo, que é muito do que a gente está fazendo e que a Paula faz, tanto, né? Nas massagens, na questão da Yoni Egg também. E traz um pouco disso, Paula, porque tem um monte de gente aqui que é do meu Insta e que eles estavam ali se coçando para poder entender um pouco mais esse processo, né, corporal, esse processo da conexão também da Yoni com o corpo, etc. legal. Bom, Yoni Egg é uma ferramenta ancestral taoísta que é a fonte de juventude das mulheres. É onde a gente consegue trazer toda a sensibilidade desse corpo que acabou sendo canalizada no nosso órgão genital, né? Foi popularizada no órgão genital e nós fomos esquecendo desse corpo físico, que é o que você trouxe, né? Então, se conectar com esse corpo físico. Então, através da nossa Yoni, que é a nossa vulva, né? O nosso portal de luz, a gente libera todas essas couraças, esses medos, essas travas, porque vai ficando tudo armazenado no nosso períneo, né? Toda vez que eu chego num ambiente eu tô com medo, eu tô com o assoalho pélvico travado. Toda vez que minha energia tá baixa, eu tô com receio, eu tô travada. Os universos, né, de fortalecimento do assoalho pélvico, que é o movimento do pompoar, ensina a mulher que ela tem que contrair mais, né, para ainda assim um sistema que oferece para trazer mais para o campo feminino, né, e se distancia da conexão de fato do relaxamento
a conexão da sensibilidade desse corpo feminino. Então a Yoni Egg é uma ferramenta de cura dos nossos órgãos reprodutores, onde libera essa questão orgástica como uma fonte de cura realmente das nossas células, né? Onde esse Big Bang pode transformar, expandir, regenerar as nossas células, trazendo bom humor, trazendo entendimento, trazendo fonte de criatividade para a nossa vida, para fazer com que a gente possa usar isso em diversas outras áreas, né? Não só sobre sexualidade, é sobre estar viva, se sentindo prazer em estar viva, né? Não estar na vida apática, na resistência. Então, a ferramenta da Yoni Egg, para mim, é muito além, né, de um cristal que a gente introduz no próprio corpo a fim de fortalecer um assoalho pélvico. Eu falo que é uma liberação das travas que impedem a gente de realmente ser a nossa verdadeira essência, a nosso verdadeiro brilho. Então, uma mulher, quando começa um trabalho com Yoni Egg, ela se permite vibrar de verdade, brilhar, passar na rua e chamar atenção, e não pelo lado promíscuo de só sensualidade, porque toda mulher é sensual, né? Sensual é um movimento que é através da nossa felicidade, as nossas curvas, não é sobre estar vestida com uma roupa curta, não é sobre estar com uma lingerie, é sobre um estado de movimento, né? Então a sensualidade é isso. E Yoni Egg é um canal para todos esses caminhos. É a cura, né? A cura da nossa ancestralidade, o corte dessas emoções que a gente vive, das conexões sexuais. Então, tudo que foi penetrado dentro da gente, né? Esse falo, esse homem que já entrou dentro de nós, deixou ali as emoções dele, mesmo nas relações atuais. Se usa preservativo, não importa, a conexão energética é a que fica conectando a gente como pequenos emaranhados com todas essas energias. Então a Yoni Egg permite com que você corte todas essas influências, seja de relacionamento, seja de ancestralidade, e possa realmente trazer essa transformação individual. E é um processo forte, viu, gente? Estou aqui para falar que realmente é profundo, é forte, e conhecendo várias técnicas terapêuticas que eu trabalho também, já fiz em mim, tem coisas que é só liberando no corpo. Tem coisas que a gente só consegue liberar no corpo, viu? Então, é necessário fazer algum processo igual a Yoni, igual as massagens, algo que possa liberar diretamente no corpo, que você talvez não consiga liberar em outros processos. Então, a gente tem que saber casar, né? Fazer esses casamentos aí para a gente poder ter uma vida mais leve. Que a gente merece, né, Paula? A gente merece essa vida feliz, essa vida abundante. E é algo que é possível e que não é tão distante. Só demanda desse investimento na gente, nesse sim que a gente precisa dar. Que às vezes a gente corre de dar esse sim, a gente se sabota. E é só a gente que pode fazer pela gente. Nem o terapeuta, né? O terapeuta, ele tá ali para te guiar no caminho. Mas só quando você dá o seu sim, é que realmente as coisas, elas acontecem. E eu super indico, viu? Quem quiser fazer a formação, quem for terapeuta, é algo que agrega muito, viu? Com outras ferramentas. Já vi que é algo que dá para casar com muitas coisas, né, Paula? Sim. É uma formação que praticamente que exclusiva para o feminino. Eu tenho um homem em formação agora, mas eu até comentei com a Evi, né, que não dá para realmente fluir no universo masculino sendo terapeuta, guardião, porque é muito mais fácil a gente falar sobre experiências que já passaram pelo nosso corpo, né, dar esse ancoramento, essa base e esses caminhos, né, do que eu só mostrar uma técnica, só falar sobre ela, né, porque se for só para falar, a gente lê um livro, né, então só por essa indicação é muito mais fácil conduzir dessa maneira. E sim, é uma coisa muito importante a gente entender que todo processo que exige ou que a gente busca por profundidade, ele é um processo que necessita de muita energia. Você não vai tomar uma pílula ou
apertar um botão e fazer com que isso aconteça. Você pode até fazer de uma forma rasa, né? Tudo que for acessar aqui superficialmente pode ter um efeito, inclusive, interessante. Mas se você quiser descer ao nível de profundidade no seu eu, nas suas curas, nos seus processos orgásticos, nos seus processos de prazer espiritual, porque eu falo que isso também é uma canalização, né, de uma energia, de uma fonte muito divina de conexão com Deus. Você tem que ter dedicação, né? É como treinar todos os dias para ter um corpo forte, é como olhar todos os dias para minha alimentação para me manter saudável, é como me conectar com uma religião para me manter ou com uma minha espiritualidade para me manter conectado com Deus, né? E por aí vai. Maravilhoso, Deusa. Queria agradecer, foi muito gostosa a conversa. E deixar também aqui para as nossas deusas, para quem esteve por aqui, para quem vai ouvir depois dessa live, para quem vai ver, que nós estamos preparando um movimento aí de alguns encontros de Yoni Egg, todas essas ferramentas de sagrado feminino, de transformação feminina, corporal, energética e sistêmica, que a gente vai unir aqui as nossas sabedorias em um curso de alguns encontros online para trazer essas informações com grau de profundidade para quem quer realmente descer aí nas suas profundezas e resgatar tudo que necessita para ser a sua melhor versão. E é isso, é sobre esse sim que vocês precisam dar aí primeiro, vão digerindo, vão acolhendo isso no coração, para vocês realmente mergulharem nesse processo, né? Ser um movimento de entrega. Sim, acreditando no que vai encontrar. E é bem assim, né? A gente imagina que vai encontrar uma coisa, vai encontrar outras, e o processo é assim, né? Que a gente abre a caixinha de Pandora, mas se a gente chega ali é porque a gente dá conta, né, Paula? Desde o momento que você deu o sim, se você tá ali, você se abriu, os processos vêm, é porque você dá conta. Então não precisa ter medo, né, de mexer nessa caixinha de Pandora. A gente está ali também para conduzir, né? A gente tem experiência, a gente já viveu com a gente. Então vocês não precisam fazer isso sozinhos também, né? Então esse evento, né? Esses encontros que a gente vai fazer é para isso, para a gente falar, olha, a gente está aqui do lado, né? A gente está aqui de mãos dadas. E você não precisa percorrer essa jornada sozinha, cegas, sem orientação. A gente já passou por ali e a gente não sabe de tudo, mas a gente tem uma experiência ali que talvez a gente possa contribuir e tornar essa jornada mais leve, mais enriquecedora, com outros pontos de vistas que às vezes sozinho a gente não consegue, né? Exatamente. O feminino é isso, né? É um círculo sagrado que se abre e nunca se fecha. Maravilhoso, Deusa. Super obrigada. Foi deliciosa essa live. Um beijo no coração. Vou deixar salvo Estamos juntos aqui para ficar no seu perfil. E assim a gente vai encaminhando para todos os deuses que sentir. E quem tiver algum comentário ou alguma dica de tema pra gente fazer outra live, vocês deixam no comentário também. Na hora que a gente salvar, deixa ali que a gente vai olhando e a gente vai produzindo mais conteúdos aí pra vocês conforme a demanda que vocês trouxerem, tá bom? Maravilhoso, Deusa. Beijo grande. Linda noite.